programa Mães e Filhos está começando. Muito obrigada pela sua audiência, essa audiência maravilhosa de todas as mamães que estão nos acompanhando aqui no SBT e também pelas nossas redes sociais. É graças a vocês que o nosso programa está batendo recorde de audiência. E olha só, antes de apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, com um assunto muito interessante, sexualidade na infância, eu gostaria de deixar um convite. Roda aí. Sair da rotina estressante, fazer um detox digital, conversar sobre temas que abrem novos horizontes, sorrir sem reservas, sentir harmonia, desfrutar de um abraço bem amigo, descobrir a verdadeira consciência ecológica. No dia 24/3, o workshop Renascendo com os IPs. Quer saber mais? Entre em contato pelo WhatsApp 98124-2459 e fale com André Lang. Agora sim, estamos de volta e vou te apresentar quem está ao meu lado, Dr. José Carlos Machado, que vai tirar algumas dúvidas para a gente sobre sexualidade na infância. Muito bem-vindo, Dr. Carlos. Muito obrigado, prazer pelo convite, que eu puder ajudar. Doutor, uma das principais perguntas das crianças é: de onde vem o bebê? Essa é uma dúvida inicial sobre sexualidade. Fala pra gente uma orientação que os pais devem seguir. É uma curiosidade, né? Tanto dos pais, de como é que vão responder a isso, e das crianças que querem saber de onde vem. Antes de falar nisso, eu gostaria de trazer um pouquinho à baila outra situação. A gente vive hoje, na nossa atualidade, uma questão de tentar responder a tudo o tempo todo. E se for pensar na criança, um excesso verborrágico nem sempre é o adequado. Tudo tem o seu momento certo. Parece que nós vivemos uma situação que não dá para frustrar. Temos que responder tudo, o tempo todo, e porque sim não é resposta, porque não é resposta. Tem que ter uma explicação. E se a gente não souber, a gente vai no Google e o Google responde. Então dá aquela ânsia e a criança fica nesse processo ansiogênico. Mas assim, a sexualidade, ela é uma pergunta. A criança, depois de uma certa idade, ela começa a perceber ou começa a se perguntar: o que meu pai e minha mãe estão fazendo no quarto à noite? Então já tem uma certa curiosidade. À medida que se pergunta, a gente responde. Tem até uma piadinha antiga, boba, que uma criança pequena pergunta para o pai: pai, o que é sexo? E ele fica muito apavorado, ele para o carro e começa a falar: lembra da abelhinha? Lembra do cachorrinho? E dá toda uma aula de sexualidade. E a criança fala assim: não, pai, eu só queria saber o que é masculino e o que é feminino. Então, a gente às vezes oferece um tipo de alimento desnecessário. A criança quer comer um pãozinho de queijo e a gente vai com uma feijoada completa. O problema é que essas coisas, elas meio que trazem outras consequências. E a sexualidade, ela pode ser explicada de uma maneira simples. Né? No início, simplesmente. E aquilo ajuda. É diferente você falar com uma criança de 5 anos sobre isso e falar de um adolescente de 14, 15. Então, doutor, a grande orientação que os pais devem ter é com relação a essa exposição de imagens que tem na internet e que as crianças podem ter logo no início. Seria isso? Sim, seria isso. Na contracorrente disso tudo, a gente vive uma situação delicada, que é a questão que tem que ser pensado, a diferença entre sexualidade e erotização. Então, nós vivemos num processo de muita erotização. E essa erotização não é muito condizente com as crianças, né? Então, por exemplo, na primeira fase da infância, os primeiros 7 anos, é para brincar. Brinca-se, né? Tem domínio do corpo, né? Porque a erotização, esse excesso de sexualidade, fica muito mais na cabeça. E a criança fica uma coisa muito conceitual que ela não consegue absorver. Então, existem fases desse descobrimento que deve ser seguido pelos pais sem avançar, né, teoricamente, a idade da criança. Seria isso? Eu acho que sim, numa simplicidade que a criança consiga compreender, não é? E depois, mais tarde, ela vai querer saber, mas como é que a gente nasce? Aí você pode falar um pouquinho mais tarde, fala assim: tem que namorar para nascer o neném, né? Namora. Não precisa fazer todas aquelas fases, colocar os gametas e fazer um desenho esquemático. Isso tem o seu tempo para falar.
Porque esse excesso de verborrágico, esse excesso de informação, a bem da verdade, tira um pouco a ansiedade dos pais. Eu falei, passei a minha bola, eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu sou muito sabido e explico tudo para os meus filhos. Mas é uma referência muito mais narcísica dos pais do que necessariamente uma descoberta, uma coisa que é muito importante para a criança. A bem da verdade, isso não ajuda muita coisa. Isso é importante que os pais comecem a perceber isso. Então, doutor, a grande orientação que o senhor daria para os pais seriam o cuidado que eles devem ter com a exposição das informações na mídia em geral, seria isso? Então, Cris, tem uma coisa que é curiosa. Se a gente for pensar em uma geração anterior, por exemplo, o acesso a isso tinha o seu percalço, né? Vou pensar assim, e eu estou falando isso não com um saudosismo, mas não como uma coisa assim difícil, mas como um modelo. Então, sei lá, quando eu era garoto, um pouquinho de tempo atrás, para a gente ter esse acesso, tinha todo um percalço. A gente queria saber como é que era. Então, os filmes de 18 anos existiam. Ai, meu Deus, os filmes de 18 anos, verem as mulheres nuas, verem essa situação. Então, todo mundo via a hora de chegar aos 18 anos de ver, depois via e tal. Quer dizer, tinha uma frustração, digamos assim, tinha um tempo espera para acontecer. Hoje, por uma série de situações, a própria mídia e tal, isso ficou muito mais facilitado. Veja, isso não é um problema, é uma situação que a gente vive no dia a dia. Mas esse excesso erótico, para a criança, ela meio que pula fases, sabe? E nessa situação, talvez fosse interessante que a criança pudesse ter essa experiência no momento adequado. Então, não é um lamento que eu estou dizendo em relação a isso, mas às vezes eu acho que é uma coisa um pouco desnecessária. Eu acho que os pais eles podem colaborar muito minimizando esse efeito tão deletério da mídia, por exemplo, né? Então, porque é um acesso. Hoje, com um pequeno celular, a gente consegue ver tudo. Então, observa se isso é tão importante para a criança, né? Tenta mexer nesse tipo de situação. Por exemplo, se é para ver os filmes, experimenta ficar com os filhos e veja os filmes. Não delega essa tarefa de faixa etária para as crianças, porque a faixa etária é muito relativa. Desenhos infantis, hoje em dia, eles têm uma erotização embutida muito, muito interessante que não passa despercebido pela criança. E precisa tentar entender, não é criar a criança no mundo de faz de conta, mas assim, qual é o benefício para ela? Talvez nenhum. E nas escolas, quais seriam essa orientação com relação a gênero, menino e meninas, como deve ser feita essa orientação? Então, a gente vive uma situação de diversidade. E é importante que a gente encare isso de uma maneira assim, positiva. Hoje nós temos as famílias multifacetadas, né? E talvez há um tempo atrás isso não acontecesse. Mas não é garantia. Que garantia de equilíbrio psíquico que tem uma família que é tradicional? Não quer dizer nada disso, né? Então as coisas sempre, os desajustes sempre podem acontecer em qualquer família. Semana passada eu atendi um menino e ele, curioso, né? Um menino de 8 anos, ele chegou no consultório e ele, quando ele passou na portaria, ele falou, eu tenho um porteiro, né? Um dos porteiros, e ele é gay. E quando o menino chegou, ele falou assim, o seu porteiro é gay. A primeira coisa que ele falou pra mim. Eu falei, sim, tudo bem. Aí ele falou, mas é certo ser gay? Eu falei assim, não tem certo e errado. É uma opção, né? Então, eu não entrei nas situações de porque ele era gay. Isso não importa, isso não era o foco. Mas isso acaba virando uma obscenidade. Obsceno é aquilo que é fora de cena. Então, essas coisas, essas informações que vêm de fora, a gente deve responder de uma maneira simples. E ele perguntou de novo assim, mas é certo ele casar com outro homem? Porque eu já devia ter ouvido isso, não sei. E o assunto virou em torno disso. Ele estava me questionando sobre as coisas certas e as coisas erradas. E a minha resposta foi simplória. Eu falei assim, não tem certo, tem errado. É uma opção. Tem pessoas que são assim e podem ser assim. Tem felicidade nisso. Então, a criança, né, que hoje em dia tem essas falas, que talvez em outras épocas isso não existiria, porque hoje está muito mais próximo, ela tem essa curiosidade. E a gente pode deixar isso de uma maneira mais natural, sem preconceito, mas também sem decisão. Isso é certo, isso está errado, isso pode, isso não pode. Então, isso é sexualidade. A gente trazer à baila esse tipo de coisa.
Agora, na contramão da história, por exemplo, vamos imaginar assim, uma criança muito pequenininha que chega em casa e fala assim, papai, eu tô namorando. E o pai fala, que legal que você tá namorando. Sabe? Eu fico imaginando até que ponto é o pai que tá achando que nossa, meu filho é um namorador, até que ponto tem esse ganho, ou até que ponto isso é saudável para a criança, né? Eu tenho muitos casos no consultório, acho que quem trabalha com pediatria e desenvolvimento infantil deve ter muito isso. Por exemplo, a criança eu tenho vários casos assim, no dia dos namorados, a filha recebe um presente do pai. Você é minha princesa, você é minha namorada. Para criança pequena, isso é muito complexo. Isso entra numa fantasia que não devia ser, né? Efetivamente, ele não é um namorado. Então, que fantasia sexual, que coisa acontece isso com o pai que ele transmite isso para a filha? Isso é sexualidade, tem que se pensar sobre isso. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Mães e Filhos. As portas estão sempre abertas para estar aqui conosco, tá bom? Eu agradeço o convite, obrigado, espero ter podido contribuir com alguma coisa. E olha só, antes da gente sair para um break comercial, mamães, eu gostaria de mostrar para vocês no Jornal Diário de Cuiabá, todos os sábados e domingos, a coluna Mães e Filhos também está presente, olha só, com dicas e informações importantes também. Então acompanha a gente no Diário de Cuiabá. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente já volta.